Está no ar mais um Pod Café, produzido pela agência Mais Alto Comunicação e Marketing. Esse podcast especial, que é mais que um podcast, é muita prosa, café e gente que inspira. Então você que está no YouTube, aproveita para acompanhar a gente também no TikTok e no Instagram, @podcafé.ofc, e acompanha a gente lá. Aproveita, faz o seu cafezinho e acompanha a gente aí nesse bate-papo gostoso que a gente vai ter hoje. Eu quero agradecer o meu parceiro João Vitor, da República Doces. O João manda essas delícias para a gente toda semana na gravação, para adoçar o nosso bate-papo, deixar o nosso encontro mais docinho. Brigadeiros delícias hoje que a gente tem, bolachinha de café, geleia artesanal de maracujá, e não é fake, a gente vai conversar e vai comer também. Bom, hoje tem uma participação super especial que eu tenho o prazer não só de receber, mas de conhecer pessoalmente hoje também, que é um mogiano com 28 anos, poeta, escritor, compositor, formando em psicologia e ex-obeso. Elivelton Faria, muito bem-vindo à nossa cozinha, ao nosso Pod Café. É um prazer estar aqui. Prazer. Muito bom. A gente se acompanha via rede social e eu acho a história dele super inspiradora, assim, não só a história dele, mas o movimento que ele vem fazendo hoje também, através da escrita, da arte. E por isso eu quis trazer ele para bater esse papo com a gente hoje. Então seja bem-vindo. Muito obrigado, agradeço muito obrigado pela recepção, tudo maravilhoso. Gratidão. Delícia, vamos bater esse papo então. Bom, antes de começar o papo, eu quero agradecer também ao Cheirinho da Roça, que é esse café delicioso que a gente toma aqui toda semana. Um café especial, diferenciado, produzido no sul de Minas, a mais de 1.000 metros de altitude. Realmente é uma delícia, ele é mais suave, ele é bem gostoso. Eu costumo fazer com canela para dar um toquezinho especial, então se você gosta de canela, faça, que você não vai se arrepender. E se você tem interesse em conhecer esse café também, entra no nosso direct pelo Instagram, manda uma mensagem que a gente traz e comercializa com exclusividade aqui em São Paulo, aqui em Mogi, esse café bem gostoso, bem diferente. Eli, vamos começar esse papo aqui que eu estou ansioso para conhecer mais da sua história. Bom, primeiro eu quero que você fale assim, como que você chegou até o momento de entrar para a arte, como que você se interessou pela arte, de começar a escrever, porque é novo, né? Com 21 anos, eu quero saber quando é que começou isso em você. Bom, na realidade, desde criança, eu já gostava muito de arte. Uhum. Quando eu era pequeno, eu fazia minhas próprias histórias e quadrinhos, inclusive uma paixão que eu sempre tive foi pelo Maurício de Souza. Sim. Ele me inspirou muito, muito, muito. Mogiano, por sinal. Mogiano, por sinal. E na escola eu sempre tive muitos gibis lá dele, lá para eu poder ler. Então isso me inspirava muito a criar minhas próprias histórias em quadrinhos. Então, desde pequeno eu já fazia isso. Criava minhas histórias em quadrinhos e também fazia as músicas para os meus personagens. Então, meio que eu fazia... Sabe aquela história? Já nasceu artista, então, né? Sabe aquela história, tipo... Eu via muito novela também. Até sempre tive aquela trilha sonora da novela. Sim. Então, eu fazia a trilha sonora dos meus personagens. Então, eu escrevia as músicas e tal para os meus personagens. Então, desde criança, tinha esse amor pela arte. Tudo que é arte me envolve muito. Eu gosto muito de teatro, música, amo música. Mas o comecinho foi esse. Foi realmente o desenho. Desenhava e fazia minhas histórias em quadrinhos. Esse foi o começo de tudo. Desde pequeno mesmo. Desde pequeno. Eu vejo você super engajado, inclusive com o pessoal do Diversos, que eu amo muito. Sim. Sempre acompanhando eles, são uns queridos. Maravilha. Um beijo para todo mundo. E hoje você escreve, compõe. Conta para mim como é que é hoje isso. Hoje em dia eu sou poeta, escritor e compositor. Tá. Ano passado eu tive algumas músicas gravadas por alguns artistas. Tenho música com uma artista do Paraná. Tenho aqui de São Paulo, também tem uma música com um artista aqui de São Paulo. Legal. Minas Gerais também. E eu tenho grupos de composição também. São várias pessoas de várias partes do país mesmo. Tem gente de Goiânia, tem gente de Minas, tem gente da Bahia, que a gente se une e forma a composição. Porque a composição é muito mais que somente você pegar um violão e colocar ali o que você sente. Você tem que fazer um processo total que é para você fazer a música comercial. Porque hoje, se você não fazer uma música comercial, ela não vende. Não vai. Então, o pessoal não tem muito tempo para ficar ouvindo muito, tipo, ou o tempo da música. Então tem que ter o tempo da música ideal, não pode passar de um exato tempo de minuto. Tem várias coisas que precisa ver para fazer a composição. E eu tenho esses grupos de composição também. Legal. Além disso, eu escrevo, né?
A escrita para mim foi uma coisa que me ajudou até terapeuticamente. Foi uma terapia sem ser terapia. Foi terapêutico sem ser terapia. Sem eu saber, na realidade, sabe? Porque eu sempre escrevi muito. Tudo que eu sentia, eu tive um quadro, né, de depressão, uma depressão severa. E eu sempre escrevi muito. Tudo que eu sentia, eu estava escrevendo. Tudo que eu fazia, eu escrevia. Era a maneira de você colocar para fora porque eu não conseguia dizer. Então, eu fazia a arte-terapia, a minha terapia eu não sabia disso. Hoje eu consigo entender. Porque hoje é consciente. Né? Hoje é consciente. E sempre me ajudou muito. Então, às vezes no trabalho, quando eu estava no trabalho, às vezes eu me sentia angustiado, estava ali escrevendo, saía alguns versos, alguns poemas, algumas frases. E assim, a arte sempre me rodeou muito dessa forma. Tudo que eu fazia, eu pensava em arte. Se eu tinha algum momento que estava difícil ali, eu estava pensando em uma coisa para poder escrever. Isso sempre me ajudou muito. Eu falo que a arte salva vidas mesmo, né? Sim, eu acho de extrema importância a gente fomentar isso. E esse quadro de depressão, ele veio de criança? Então, a partir dos meus 13 anos, eu comecei a ter alguns episódios depressivos e fui diagnosticado com depressão e ansiedade. A ansiedade, o tipo que eu tinha é o toque. Eu tenho, na realidade, né? A gente não deixa de ter. A gente consegue amenizar e controla melhor com o passar do tempo, com terapia e tal. E eu tinha o toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Então, com meus 13 anos, eu fui diagnosticado com isso. E a partir disso, a minha vida ela virou de ponta cabeça, né, na realidade. Porque, como o meu grau de depressão era um grau severo, porque tem tipos diferentes de depressão. E o meu era severo. Foi um que me deixou na cama, chorando, não conseguia sair. Porque assim, as pessoas às vezes têm a dificuldade de entender o que é depressão e o que é tristeza. A tristeza é um sentimento natural do ser humano. Sim. Todo ser humano deve... Tem momentos de tristeza. Fica triste, normal. A depressão não é uma simples tristeza. É uma tristeza profunda que você sente uma dor. E que você perde o controle. Né? Literalmente, você perde o controle de você. Não tem vontade de viver, não tem vontade de fazer nada da sua vida. Pra você ter ideia, quando eu realmente estava no ápice da minha depressão, que nem foi nos 13, eu acho que foi nos 15 por aí, que eu sou muito ruim com o tempo, mas foi no tempo do ápice da depressão, eu não queria tomar banho, não tomava banho, não me cuidava, não conseguia fazer nada, porque pra mim eu só queria realmente acabar com a dor que estava dentro de mim e eu fazia dessa forma me autodestruindo, vamos dizer isso. Então, essa foi uma época pesada da minha vida em relação à depressão. E a obesidade, ela veio decorrente da depressão ou não? Sim, tanto é que antes de eu ter a depressão, eu tinha 70 quilos. Eu comecei a ter depressão, uma ansiedade, eu fui para 111 depois. Nossa. Tomei muito medicamento, eu cheguei a tomar acho que uns 7 medicamentos por dia, diferentes, sabe? Para depressão. Para depressão e ansiedade, porque assim, a minha depressão, ela também tinha surtos psicóticos. O que acontecia? Eu chegava a realmente levantar a mesa para cima, eu quebrei uma mesa de mármore no meio. Era bem complicado, sabe? Era uma explosão de raiva, de ódio que eu tinha dentro de mim, que eu não sei explicar muito bem naquela época como que ocorria. Mas era surtos que eu tinha realmente psicótico. Então isso fazia eu ter que tomar medicamento para poder controlar isso para mim. Só que o que acontece? Como eu tomei muitos medicamentos, eu fiquei praticamente dopado por um tempo da minha vida. Então as pessoas chegavam em casa, eu não era mais o Willy Velton, sabe? Eu era uma pessoa dominada por medicamento, deitada no sofá, que as pessoas olhavam e comentavam, nossa, coitado, olha o jeito que ele tá, tipo, porque eles me viam de uma forma. Sempre fui um menino muito alegre, um menino que brinca, que fazia piada. Quando eles me viam daquela forma, totalmente desconfigurado do que eu era. Eram muitas frases que eu ouvia, tadinho, sabe? As coisas assim, eram coisas que fixou muito em mim nessa época. Eu imagino. Então foi bem difícil essa época pra mim, foi complicado. E aí, e como que você reverteu a obesidade? Você chegou a fazer bariátrica, não? Não, eu emagreci realmente me esforçando muito para emagrecer. Com muito esforço, eu imagino. Com muito esforço. E não foi de um dia para o outro, sabe? Tanto é que qualquer um que quer emagrecer, na realidade, precisa entender que não vai ser de um dia para o outro, sabe? É um processo difícil, sabe? E literalmente é uma coisa mais com você mesmo. Porque muitas vezes você vai ouvir algumas piadas que são até que vão querer te desmotivar. Eu ouvi muitas. E a terapia sempre em paralelo, né? Então, nessa época, eu não fazia terapia. Não fazia? É muito engraçado. Nossa. O que aconteceu comigo é engraçado, porque eu tinha ranço de psicólogo. Vou ser muito sincero, eu tinha ranço de psicólogo. No comecinho, eu passei com algumas psicólogas, mas, sinceramente, assim, eu não vi surtir muito efeito na época. Também, talvez seja porque eu também não me permiti estar ali apto à terapia naquela época. Pode ser. Depende um pouco da gente também. Depende totalmente da gente. A terapia é pra gente, sabe? Se a gente não estiver aberto pra terapia, ela não vai fazer efeito, porque a gente não vai estar comprometido a fazer essa terapia.
E na época eu não tinha comprometimento com nada, eu tava depressivo, eu tava com depressão severa, eu queria era realmente acabar com o que eu tinha, era isso. Então, eu ia pra terapia, pra mim não adiantava muita coisa não. Após eu entender a importância da terapia, daí sim eu vi como que ela é uma aliada muito grande, porque o psicólogo, ele não vai dar pra você a resposta. Ele vai te ajudar, sendo a ferramenta para você encontrar a sua resposta. Exatamente. Então, quando você vai para a terapia, não pensa que vai lá, você vai ter a resposta do psicólogo, não. Ele vai ser uma ferramenta. Ele vai trabalhar autoconhecimento. Exatamente. E vai te dar caminhos que você não viu ainda, mas que você mesmo já falou e você não percebeu, entendeu? Então é uma coisa muito interna. Então, hoje eu me apaixonei pela psicologia, tanto é que eu tô fazendo psicologia. Tô fazendo psicologia. Pra quem não acreditava, tá vendo? A gente não pode falar muito, que senão gosta, cai na nossa cara. E caiu literalmente na minha cara. Mas eu sempre tive preconceito com terapia, psicólogo e tal. E há alguns anos eu também entendi, e não foi nem comigo, mas foi através de pessoas muito próximas a mim, que começaram um tratamento com psicólogo e tudo, que tiveram um resultado muito positivo. E aí eu entendi que aquilo era necessário em alguns momentos, em algumas situações. Mas eu também tinha esse preconceito. E o mais engraçado é que o jeito que eu voltei para a terapia foi de um jeito que não era, talvez, o ideal para eu voltar. Porque eu falo, não era ideal. Eu fui para a terapia para fazer reversão sexual quando eu fui para a terapia. E eu queria procurar isso para mim. Mentira. Então foi para isso que eu voltei para a terapia. E na terapia, por isso que eu falo como que foi importante a gente encontrar um psicólogo competente. Porque tem diferentes profissionais também. E a profissional que me atendeu naquela época, ela foi muito inteligente e realmente muito profissional comigo. Porque ela me fez entender o que eu sentia porque eu sou gay. Sim. E lá, quando eu cheguei lá, eu não queria ser gay, sabe? Eu queria gostar de mulheres, sabe? Porque eu sempre fui ensinado que isso era o certo, sabe? A sociedade cobra muito. Como a maioria é ensinada. Exatamente. Então eu cheguei pra fazer isso, eu não queria, não me aceitava, eu não me aceitava. Então eu cheguei pra realmente tentar mudar o que era eu. E ela foi me ensinando que não tinha nada de errado comigo, sabe? Porque quando você está na comunidade LGBT, a gente é muito discriminado por várias situações, Várias sabe? questões. Várias questões. E a gente acaba criando uma couraça dentro da gente que, poxa, como que eu vou... acaba sendo escudo, né? Exatamente. Então foi pra isso. Só que daí eu cheguei lá, ela desmistificou tudo que eu pensava e ela me fez ser eu, como eu sou hoje, não ela, né? Eu mesmo consegui fazer isso. Mas ela foi a ferramenta. Foi a ferramenta para me ajudar. Então é por isso que eu falo, o psicólogo realmente é uma ferramenta importante de conhecimento pra gente. E a terapia não é uma coisa que vai literalmente ser bom o tempo todo. Porque isso que é importante entender isso, porque tinha dia que eu saía arrasado de terapia, sabe? Porque, na verdade, a terapia, ela mexe no desconforto. Exatamente. Então, muitas vezes você vai ficar extremamente desconfortável ao sair da sessão de terapia, né? Exatamente. E é legal as pessoas entenderem, compreenderem que não vai ser sempre bom. Só que não vai ser bom naquele momento. Mas faz parte de um processo importante. Pra gente poder se curar internamente. Porque é como se fosse uma casa desarrumada. Pra você arrumar essa casa novamente, primeiro você vai tirar tudo do lugar. Tudo. Isso vai dar aquela dor de cabeça, aquilo vai ser incômodo. Mas depois quando você começa a arrumar, você começa a perceber, poxa, isso aqui é uma parte importante minha, estava guardada, eu não sabia. E vai tirando o que tá debaixo do tapete, sabe? E vendo realmente que a gente não é somente bom, ou a gente não é somente ruim, a gente é os dois. E ser os dois, isso é natural e é importante a gente saber integrar os dois. É o equilíbrio, né? Exatamente. Todo mundo tem um lado bom, tem um lado ruim. É por isso que eu acho que é tão importante a terapia quando a gente fala de autoconhecimento. Eu acho que quando a gente passa a se conhecer e se aceitar, eu acho que você está mais preparado para o mundo. Sim. Que é bem severo. Exatamente. Né? Eu acho que é sobre isso. Exatamente. Que cobra muito da gente várias circunstâncias, na realidade. Cobra no profissional, no pessoal. Quando é gay, existe uma cobrança maior na vida pessoal, familiar. E tudo isso tem um peso muito grande e para algumas pessoas pesa mais. Exatamente. Né? Então esse apoio de você passar com um profissional competente, entender quem é você e aceitar isso, eu acho que você se prepara para viver uma vida mais leve e muito melhor. Exatamente. E o importante também é não parar no primeiro profissional que a gente encontra. Porque senão, pode ser que esse profissional não era o ideal para você naquele momento. Aconteceu comigo. Como eu disse, no começo eu tinha ranço de psicólogo. Mas tá tudo bem, porque são pessoas também. Profissionais os psicólogos são pessoas. E nem sempre a gente vai se identificar com eles. Eu conheço pessoas que fizeram muito tempo com o mesmo profissional que não tinha efeito. E a gente tem que entender, antes de ficar anos com um profissional sem ter efeito, de que a gente pode trocar, deve trocar com até certeza. que você encontre um que realmente faça um efeito positivo
E também não é somente o profissional, existe uma abordagem por trás do profissional que talvez você não se adequou tanto àquela abordagem que o profissional está, sabe? Tem psicanálise, tem análise do comportamento, TCC, tem várias abordagens que o psicólogo pode utilizar e cada um tem a sua, tem isso também. E não só isso também, né? Eu vejo hoje, além do psicólogo em si, vários outros tipos de terapias que também ajudam muito. Então, dependendo do seu perfil, procura um outro tipo de terapeuta que mexe com outro lado um pouco diferenciado. São muitos tipos diferentes de terapias hoje que você pode recorrer para melhorar, para se conhecer mais e viver melhor, né? Sim, é importante a gente entender que o que é bom para um pode ser não ser bom para outro, não tem receita, sabe? Não é uma receita fixa de bolo, sabe? Ah, tá ali, vai ser desse jeitinho. Não, às vezes, para mim, por exemplo, eu amo estar na academia, sabe? Uma coisa que me faz muito bem. A minha serotonina, dopamina ajuda muito. Isso é para todo mundo, só que assim, tem pessoas que não gostam. Sabe? Tem gente que não gosta. Será que eu consigo pegar um pouquinho desse gosto? Então, tem gente que realmente, tipo assim, não dá pra forçar, mas tem outras coisas que dá pra poder fazer, entende? Tipo, se você não gosta literalmente da academia, dá pra você fazer uma dança, não sei. Alguma coisa pra você mexer o corpo, fazer uma caminhada. Eu amo fazer caminhada. Exatamente. Então eu coloco o meu fone, além de exercitar o corpo, não com a intensidade da academia. Mas você tá movimentando, é o meu momento de estar comigo ali. Sim, isso é super minha importante. Reflexão, meu momento, então isso pra mim faz bem. E é isso, a gente tem que achar o que faz bem pra gente. Exatamente, né? É por isso que a terapia é importante. Por isso que eu bato na terapia é importante pra você saber o que é pra você, o que é porque a gente, nesse mundo de rede social, a gente fica vendo as pessoas postando aquilo que é lindo. Então todo mundo posta que vai pra academia, que consegue ir todo dia, que é feliz, que é magro, que é não sei o quê, e a gente acaba se cobrando em cima daquilo que a gente está vendo da maioria. Exato. E não é bem assim, né? Cada um tem um perfil, cada um tem aquilo que vai fazer bem para você ou não, e a gente tem que entender isso. E a terapia é o melhor caminho para isso. Exatamente, né? Exatamente. Eu acredito, isso é uma hipótese minha, sabe? Que as redes sociais têm um grande impacto em relação à ansiedade, à depressão, hoje em dia, por conta exatamente dessa comparação. Porque assim, na internet tudo é muito lindo, gente. A vida de todo mundo é perfeita. Perfeito, mas as pessoas choram, isso é natural, sabe? As pessoas têm medo, é natural, sabe? As pessoas hoje em dia estão patologizando emoções que são naturais do ser humano. Isso é muito perigoso, porque essa vida perfeita não existe. Não existe. A diferença é que a maioria das pessoas não posta o momento triste, não posta quando tá mal, só posta o lado bom, porque a internet está ali para ser coisa boa. Então a gente não pode levar em consideração aquilo que a gente fica vendo de perfeito da vida dos outros. Exatamente. Né? Porque a vida de ninguém é perfeita, todo mundo tem problema. E a gente se cobra em cima de uma perfeição que a gente fica vendo ali na rede, que as pessoas postam e que a sociedade fica colocando ali um monte de coisa de padrão e a gente se cobrando. E quando na verdade não tem nada disso. Cada um tem a sua vida e não deve se comparar nunca à vida do outro para estar bem, né? Exatamente, porque, como eu disse, cada um tem a sua singularidade, sabe? E assim, pode e ser... esse é o legal da vida. Isso é legal, sabe? E às vezes a gente vê as coisas assim que os outros estão postando, a gente acha que é legal, mas se fosse a gente ali, será que a gente achava tão legal desse jeito mesmo? Exatamente. Mas pode ser que não, sabe? Porque depende do seu jeito, você tem uma personalidade, a pessoa que é extrovertida, tem gente que é introvertida, sabe? E é natural. Eu tenho um amigo que faz trilha, essas coisas mais radicais assim, e aí eu vi ele postando, e nossa, cada lugar que ele subia, a paisagem era linda, e eu ficava, nossa, que demais, até o dia que ele me chamou pra fazer uma trilha. Aí eu parei, pensei e falei, eu andar horas, bicho, mato, deixa eu ficar vendo as fotos dele, não é pra mim. Então, exatamente. Entendeu? E a mesma coisa assim, isso aí é uma coisa que eu até faço uma menção, sabe? As pessoas veem, todo mundo que vai numa trilha normalmente não fica postando o perrengue, né? Que é muito perrengue. Eu também faço trilha. E quando eu vou fazer trilha, eu vou lá, posto a foto que eu tô lá no alto, sabe? Aquela cara de pensador, isso, sabe? Aquela assim, coisa reflexiva, linda, aquela paisagem linda. Sabe? Ninguém sabe que eu quase caí no meio do mato, que mosquito me picou, que eu corri de mosquito. Ninguém sabe essas coisas que dá, sabe? E é isso. A rede social é exatamente isso. A gente vê o momento, mas não sabe o que a pessoa tá passando por trás. Exato. Aí quando ele me chamou, eu falei, peraí, não é isso que eu quero, não é pra mim, deixa eu ficar vendo as fotos dele lá. Mas vamos falar de projetos. Me conta os seus projetos. Eu sei que tem novidade vindo por aí e eu queria que você falasse pra gente também. Graças a Deus eu estou lançando meu primeiro livro, que ele se chama Exageradamente. Esse nome ele traz o contexto que a mente, ela mente pra gente muitas vezes e faz a gente pensar e achar coisas que não existem.
Então, a partir disso, com a minha história que eu tenho em relação à depressão, eu resolvi trazer neste livro aspectos da vida humana. Solidão, solitude, amor, paixão, medo, depressão, ansiedade, aceitação, autoaceitação, preconceito. O livro ele vai ter todos esses assuntos em forma de textos, poesias e frases que são frases que eu chamo que é frase de impacto. No caso, para a pessoa ler e falar, caramba, é uma reflexão para aquela pessoa. Então, o meu livro ele parte meio que um livro poético, mas meio que também para autoajuda, sabe? As pessoas vão conseguir se internalizar naquilo. Por quê? Porque muitas vezes eu já ouvi de algumas pessoas que minhas poesias são poesias reflexivas. Tanto é que aqui em Mogi das Cruzes, eu fui em um evento uma vez, me chamaram de poeta reflexivo. Então eu adotei isso comigo, sabe? Falei, quer saber, vou fazer então um livro desse estilo. Então, daí nasceu exageradamente. Inclusive, tem a tatuagem aqui. Tudo que eu pego e tenho de arte, eu vou tatuando. Eu adoro também aqui, ó. Amo, adoro. Então, é isso. Exageradamente nasceu para isso. E eu espero de coração que se uma pessoa pegar meu livro e de alguma forma ter um insight, como já aconteceu de as pessoas lerem e falarem para mim que não tem preço isso, sabe? Você chegar, uma pessoa falar pra você, poxa, era tudo que eu precisava ler. Ou então, quando é uma música, era tudo que eu precisava ouvir. Porque minhas músicas também eu tento colocar isso. Mas acho que a função do artista é um pouco essa, né? De impactar a vida do outro positivamente. Eu acho que cada expressão artística tem esse mecanismo de impactar o outro. E é o que você falou, se impactar um já é tão válido, né? Exatamente. E eu vejo as coisas que você posta, as frases, tudo. Até no Dia dos Namorados, acho que eu compartilhei uma sua. E é justamente isso. A hora que eu bati o olho na frase, eu falei, era isso que eu tava querendo pôr pra fora sem saber como, né? Isso. Eu vejo que a alma do escritor é essa, sabe? Você escreve o que os outros gostariam de falar, mas não conseguem. Exatamente. Então, meio que a gente internaliza isso, escreve. Porque assim, os meus textos não são somente coisas que eu sinto. Muitas vezes eu acho que isso aí é a arte de ser escritor. Eu pego, vejo histórias ao meu redor e nisso eu falo, caramba, como que a pessoa está se sentindo naquele momento? E eu vou lá e escrevo sobre a pessoa, muitas vezes. Não é somente sobre mim. Então, eu acho que isso é a arte de você ser escritor. A parte da escrita. Outras também, como compositor, como cantor. Tem tanta gente, tem tantas pessoas, sabe? Tantos tipos de arte, como você mesmo disse. Todas elas trazem, eu acho que, esse bem pro mundo, sabe? É como se fosse aquele escape da realidade que o ser humano precisa muitas vezes, sabe? Ou então logo a realidade nua e crua, só que de uma forma polida. Exatamente. E me fala, a gente tem previsão para o lançamento desse livro? Sim, a previsão está para dia 14 de setembro desse ano, tanto é que eu vou fazer menção para o Setembro Amarelo, como o livro ele fala sobre a saúde mental. A minha ideia é realmente fazer esse mutirão do Setembro Amarelo e também começar a palestrar em escolas, sabe? Legal. Quero trazer, porque assim, isso é um pouco meu também. No ensino médio eu fui uma pessoa que foi muito zoada, sabe? Por ser gordinho, por ter muita espinha, sabe? Então, eu fui sempre aquela pessoa que foi muito zoada. Então, eu quero levar para as pessoas do ensino médio, do ensino fundamental, que a vida não acaba no ensino médio e no ensino fundamental. Porque essa é a ideia que a gente tem, gente. Não é assim, a vida tem uma vida toda, tudo é muito gente. Intenso. Exatamente. Para o adolescente, tudo é intenso. E quando a gente está nesse período, a gente não tem apoio. Na escola, por exemplo, muita gente dentro de uma sala de aula, não tem um professor que tenha um cuidado. Hoje está começando a ter, mas na nossa época, por exemplo, não tinha acompanhamento de psicólogo dentro das escolas. E isso impactava muito, porque quem sofria o bullying sempre sofria muito. Né? E reflete, eu acho que muito na vida adulta isso. Né? Isso, reflete muito. E a minha ideia é realmente fazer essas palestras mostrando o meu antes e o depois. Porque eu tenho uma história de antes e depois que eu posso pegar e usar isso para inspirar algumas pessoas, sabe? Então, e por que não usar? Por que não fazer o bem com o que eu acredito que Deus me deu, sabe? De verdade. Muitas vezes eu me perguntei, sabe? Em alguns aspectos, eu sempre acreditei muito em Deus, sempre usei muita fé. Eu falava para Deus, por que você permitiu eu passar por isso? Era coisas que eu falava com Deus muito isso. Eu chegava para ele assim e falava, Deus, e aí? Eu não quero acreditar que o Senhor é ruim. Eu sempre fui uma pessoa que falei muito com Deus abertamente. E eu ficava pensando, por quê? Sabe? E daí hoje, depois que você passa aquele perrengue, que é o perrengue o pior que eu já tive, né? Até então, eu olho para trás e vejo, caramba, a partir daquilo, hoje, eu estou lançando meu livro, sabe? Então eu fico pensando, poxa, talvez tenha algum motivo para isso. Com certeza. Então é isso que eu quero fazer. Eu quero pegar e começar a palestrar e mostrar para as pessoas, né, para os jovens, para os adolescentes, que
tem uma saída que não precisa apontar um ponto final, mas você pode colocar uma vírgula, sabe? Porque eu coloquei essa vírgula, se eu não tivesse colocado essa vírgula, eu não estaria aqui hoje conversando e falando, entendeu? Então, eu acho que isso é muito importante, é uma coisa que eu quero fazer para inspirar mesmo, para ajudar. Que bacana, parabéns pela iniciativa, porque não é fácil a gente lidar com os problemas que a gente tem na vida. E quando a gente consegue pegar isso e transformar em algo positivo, de inspiração, de motivador para que outras pessoas não sofram tanto com seus problemas, eu acho incrível. Eu acho que a vida é um pouco isso. Eu acredito muito que se você pode ser um anjo na vida de alguém, seja porque um dia você vai precisar de um também, sabe? De alguma forma, em algum momento. Eu tive vários anjos na minha vida, sabe? Minha família foi incrível, sabe? Em vários aspectos, sabe? Se eu não tivesse um apoio familiar, eu acho que seria muito mais difícil para mim, sabe? Tive amigos que estavam lá comigo na depressão, que ia em casa, sabe, levar meus trabalhos da escola, sabe? Fiquei meio ano sem ir pra escola, pra você ter ideia. Nossa, foi bem época de escola. Exatamente, as pessoas começaram a levar minhas coisas, sabe, lá. E eu realmente, mesmo do jeito confuso que eu era muito confuso, eles estavam lá comigo. Então eu sou muito grato a Deus pelas pessoas que Ele colocou no meu caminho. Então, se de alguma forma eu puder ser essa pessoa para alguém, eu acho que é o mínimo que eu posso fazer. Essa rede de apoio é muito importante, né? Com certeza. E seja ela qual for, se não for a família, pode ser o amigo, se não for o amigo, vai ser o colega, não sei, mas é importante você ter esse Ou apoio. mesmo um desconhecido. Você, com esse trabalho, acaba sendo um apoio para quem está passando por um período assim, né? Exatamente. Coisas que eu ouvi que eu acho que era muito pesada, e eu tenho certeza que pessoas que sofrem com depressão, com ansiedade, ouvem ainda, é mimimi. É frescura. Homem não chora, sabe? Isso aí era uma coisa que pegava muito pra mim, porque chora sim, eu choro pra caramba, e é natural, se você não chora, você não é um ser humano. E eu falar, ó, é bom você chorar porque... Põe pra fora, porque o que fica guardado é pior. Exatamente, o choro, a tristeza é um mecanismo importante, porque senão a gente nem teria no nosso corpo, Exatamente. Você entende? Como eu disse, as pessoas, elas julgam coisas que são importantes pra nossa sobrevivência. Então, chora, se for precisar, grita se for necessário, sabe? Não fala gritar com as pessoas, não isso, mas botar pra fora aquilo que tá sentindo, sabe? Isso é importante, sabe? O meu terapeuta fala que a gente tem que acolher todas as emoções que a gente tem. Exatamente. Tem hora que a gente vai sentir raiva, tem hora que vai ser tristeza, tem hora que vai ser felicidade, a gente tem que acolher. Porque senão a gente fica fingindo que não tá sentindo e aquilo vai virando uma bola de neve e fazendo muito mal pra gente. É como se fosse um balde. Eu vejo a ansiedade em si é como se fosse um balde que vai pingando, pingo por pingo, e a gente vai deixando, vai falando, não vou sentir, não é nada, eu tô bem, não é nada. Até que chega um momento que você tem a crise de pânico, que é a crise de pânico que você fala. Que é o acúmulo disso. Que é aquele acúmulo que você vai lá, ou deixou a última vez, você não consegue controlar aquilo. Sim. Daí a pessoa fala, nossa, muitas vezes eu já ouvi isso, nossa, você teve essa crise por conta disso, não foi por conta daquilo. Isso foi só o pinguinho que transbordou, então não é uma coisinha. São várias coisas que acumulam para você ter essa crise, sabe? Então é importante a gente se acolher, entender que a gente precisa fazer esse papel com a gente mesmo, sabe? Porque se a gente quer cuidar, a gente tem que começar por nós mesmos, sabe? A gente precisa se cuidar pra gente perceber que realmente a gente precisa entender que a gente tem um momento de carinho, a gente precisa ter carinho conosco mesmo, carinho com as pessoas, ter a nossa solitude, porque tem diferença de solidão e solitude. Sim. Tem pessoas que se sentem solitárias, que não conseguem ficar sozinhas, por exemplo, porque não conseguem cuidar dos próprios pensamentos, é tão turbilhão de pensamento que não consegue. Só que é importante a gente treinar isso, sabe? Treinar até a nossa solitude. Treino mesmo, né? É treinar, sabe? Eu, hoje em dia, depois da terapia, a terapia me ajudou muito nisso, porque eu não saía pra nenhum lugar sozinho. Eu não conseguia, eu era muito dependente das pessoas. Eu era muito seguro. Hoje não, hoje eu sou mais seguro, eu sou mais independente. Se eu quiser, eu vou pra balada sozinho, eu vou pra parque sozinho, eu vou pra cinema sozinho. Não é libertador quando a gente chega nesse ponto? É muito, Eu não fazia nada sozinho também, até alguns anos atrás. E aí eu terminei um relacionamento de uns 4 anos, e aí foi a primeira vez que eu fui no cinema sozinho. Eu nunca tinha ido. Aquilo pra mim foi tão libertador, foi um momento tão especial pra mim, e a partir dali eu comecei a fazer as coisas sozinho. Eu tenho a opção de fazer com pessoas, mas tem coisas que eu gosto de fazer sozinho. E é muito importante a gente saber ser sozinho. Sim, é importante por quê? Porque se você sempre necessita de alguém, provavelmente você vira dependente e você não está fazendo o que você quer realmente fazer. Quantas vezes, experiência minha, eu não deixei de fazer algo que eu queria antes, porque eu não tinha alguém para ir comigo, sabe? Eu falava, eu não vou porque não tem ninguém que vá comigo. E daí o que acontece? A gente cobra dos outros algo que é pra gente fazer.
sabe? A gente fica naquela cobrança, você não quer ir comigo, E você vem tá a lá. frustração, E é né? uma Porque daí a frustração. pessoa fala não, aí você fala, e agora? Exatamente, porque o outro não tem Obrigação de falar um sim, Aham. entende? Então quando você tem essa autonomia de você falou, não, tudo bem, é legal se você fosse, mas eu posso ir sozinho. Tá tudo bem, você não pode ir, você pode ir outro dia, eu vou sozinho. Então isso foi muito importante para mim como indivíduo, como crescimento pessoal, profissional, porque a gente aprende a ser pessoas melhores assim. Com A gente certeza. aprende a amadurecer decisões, porque assim, se você não escolhe, você já escolheu, você está escolhendo o que o outro quer para você. Você está permitindo que o outro escolha, né? Exatamente. Então já é uma escolha, você está Sim. escolhendo ser o que a outra pessoa quer. Aham. Então isso é uma coisa que grava muito dentro de mim. Eu quero ser eu, tanto é que a frase do meu Facebook tá: quero correr o risco de ser quem eu realmente sou. Porque é um risco ser quem a gente é. É difícil ser realmente o que nós somos, porque a gente se depara com nossa sombra. Porque, gente, eu não sou somente bom. Eu sou uma pessoa ruim em certos aspectos, porque isso é natural do ser humano. Ter o bom e o mal dentro da gente. A gente precisa saber ter o equilíbrio e utilizar das ferramentas no momento certo para saber amenizar o que não é tão bom na gente, mas também acolher esse lado, porque a gente é assim, todo mundo tem isso. Com certeza. Esses dias eu postei uma frase que falava que talvez a magia da vida seja correr o risco que a gente não quer correr. E eu achei muito bacana, porque eu acho que é justamente isso, né? Muitas vezes a gente tem medo de arriscar algumas coisas, de fazer tal coisa, e às vezes é ali que está o segredo da coisa, né? A gente se permitir. Exatamente. Uma outra frase que eu levo comigo, assim, eu não quero chegar na minha velhice me arrepender do que eu não fiz. Se eu for me arrepender, eu quero me arrepender do que eu fiz. Isso, com certeza. Porque aquilo foi a minha vida. A gente está aqui para viver, a gente tem uma oportunidade, sabe? Então a gente vem, a gente vive essa vida e se a gente errar, é normal, a gente erra. Eu acho que o também. problema não é errar. O importante é a gente ter a consciência de tentar ser melhor a cada dia. Exatamente. É a gente mesmo. Exatamente. Né? Eu acho que esse que é o principal. E quando você erra, você aprende também. Muito. Então, o erro é um aprendizado. Claro. Se você saber utilizar isso de uma forma assertiva... Se for de forma consciente, né? Exatamente. Tem um inconsciente também. Só que a gente sempre está errando em alguns momentos da nossa vida. A gente se cobra demais, a gente não vive. Então, é por isso que hoje a minha família me acha meio doido, né? Porque eu gosto de falar de paraquedas, eu gosto das coisas mais... Sabe essas coisas que o pessoal às vezes tem aquele... você é doido. Assim, não, eu sou doido, mas eu sou um doido consciente. Eu gosto daquilo que eu faço, sabe? Então, hoje eu me permito muito mais. E dessa forma eu consigo ser mais eu. Porque quando eu estiver na minha velhice, eu não quero que passe um gif na minha cabeça. Eu quero que passe um filme com as coisas que eu realmente quis fazer, não que eu fui levado a fazer porque os outros quiseram que eu fizesse. Entende? Tem a diferença disso. É como se, por muito tempo, me colocaram uma camisa do jeito que o Elivelto deveria ser. Do jeito que eu deveria me portar com as pessoas, do jeito que eu deveria ser. E hoje eu não me permito mais vestir essa camisa que as pessoas me colocaram. Eu tenho a própria camisa. Eu consegui aprender isso perante a terapia, sabe? Eu tô mais de 2 anos com um terapeuta, um psicólogo maravilhoso, sabe? E ele me ensinou muito em relação a isso, sabe? A ter mais segurança comigo mesmo, sabe? Acolher os meus erros, os meus acertos, sabe? Vibrar com os meus acertos. Tanto é que hoje uma coisa que eu aprendi sempre quando eu faço algo de bom, eu me presenteio, sabe? Eu falo, nem que seja um sorvete que eu gosto, sabe, muito. Eu vou lá, poxa, eu fiz uma coisa de bom hoje, eu vou me presentear por conta disso, sabe? O presente sou eu que dou, porque eu não preciso esperar que as pessoas me presenteiem. É ótimo quando a pessoa tá ali e fala pra você, nossa, fez muito bem, mas quando a gente aprende a fazer isso com a gente mesmo, a gente sempre vai ter esse acolhimento da gente. E antes eu achava que pra gente comemorar, mesmo que de forma simples, qualquer conquista, também tinha que ter alguém acompanhando. E eu entendi que não. Hoje eu posso pedir uma pizza na minha casa, sentar, eu comigo mesmo, e comemorar algo que eu tive naquele dia de bom. E tá tudo certo, que é maravilhoso do mesmo jeito. O importante é a gente entender isso, né? E é muito, muito legal quando você olha pra trás e você percebe o quanto você cresceu. E o psicólogo é muito bom por isso também, porque às vezes ele mesmo me dá uns toques, sabe? Assim, às vezes eu tô com aquela insegurança comigo mesmo, que acontece, é normal. Daí eu chego pra ele assim, ele fala assim, mas você percebe que você fez isso, fez aquilo, fez isso, fez aquilo. Tem coisa que ele lembra que nem eu lembro, sabe? Daí ele fala, caramba, daí ele aumenta minha autoestima, tipo, minha segurança, e é tão sabe? bom quando a gente sente orgulho da gente, né? Porque a gente tem sido. Exatamente, isso é muito legal. Então, não que tudo vai ser perfeito, né? Mas se a gente fizer aquilo mesmo que a gente quer fazer, fica mais leve, né? Fica mais gostoso. Bom, vamos lá, deixa eu te fazer um bate-bola aqui pra você responder pra gente. Tá. Felicidade é? Estar bem consigo mesmo. Ótimo. Dinheiro é? Um auxiliador.
Legal. Sou melhor quando? Faço o que eu realmente quero fazer. Sou pior quando? Sou preso com algo que eu não queria fazer. Uma palavra? Amor. Muito bem. Olha que inspirador esse papo, de verdade. Foi um prazer conhecer você ainda mais do que eu venho acompanhando. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua iniciativa de pensar que a sua história pode modificar a vida do outro. Eu acho que isso é muito bacana. Eu trabalho com o terceiro setor e a gente aprende a olhar para o outro de uma outra forma. A gente vive num mundo muito individualista, que não olha muito para o coletivo. E quando a gente tem esse olhar, quando a gente encontra pessoas que têm esse olhar, eu acho que parece que a vida faz um pouco mais de sentido. Então, parabéns. Obrigado por você ter topado vir aqui bater esse papo com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigado pela recepção. Tá tudo muito bom. Vou comer esse doce aqui. Tá apetitoso esse doce aqui. Mas vai ter um pós aqui que a gente vai comer com certeza. Tá uma delícia. A bolachinha eu já comi, gente. Tá muito boa. Essa bolachinha tá muito boa. Eu agradeço muito de verdade. Porque é importante ter essas oportunidades pra gente como artista. Também poder falar um pouco sobre o nosso trabalho. Porque não é somente o livro, não é somente a música. Tem um processo que foi árduo para chegar naquilo ali, sabe? Então é muito importante ter esse espaço para poder conversar, poder falar. E eu que agradeço imensamente por ser convidado. E eu te espero também no lançamento do meu livro. Com certeza, não perco por nada. Eu acho que Mogi é muito rico de artistas. A gente tem muitos artistas fantásticos em diversas áreas. E eu quero que esse espaço seja realmente para isso, para que a gente possa mostrar o que a nossa região tem de melhor aqui, de mais inspirador. Sim, gratidão. Tenho. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Junto. Gente, semana que vem tem mais. Esse foi mais um Pod Café. Obrigado a toda a equipe da Agência Mais Alto, aos nossos parceiros. Um beijo e até semana que vem. Beijão. We'll be right back.